cantando sobre a graça, me fez pensar que é uma das grandes estratégias de Satanás nos nossos dias, é a relativização. Porque quando nós relativizamos, nós somos mais ou menos pecadores, né? Mais ou menos pecadores, né? Não é tanto assim. Esse é o grande problema da relativização. E quando nós relativizamos o nosso pecado, então a gente não sente o nosso pecado. A gente não percebe o nosso pecado, o quanto ele ofende a Deus. E quando a gente não percebe, a gente também não percebe o tamanho da graça de Deus. O tamanho da graça do Senhor em nos receber, em nos perdoar. Sim, nós vivemos um tempo de escandalosa relativização. Os valores fundamentais têm sido relativizados. E aí, no lugar, tem sido colocado, então, uma moral circunstancial, uma moral líquida, né? A gente vê isso de uma forma muito patente nos nossos relacionamentos. Nós vemos isso de uma forma muito patente nos noticiários, quando bandidos são tratados como vítimas da sociedade. Nós estamos vendo isso acontecer na guerra Israel versus Hamas. Quando nós vemos, então, um grupo terrorista cujo a mídia sequer consegue chamá-los de terrorista e relativiza a situação, os colocando como vítimas do opressor Israel. Né? E aí eles estariam reagindo a essa opressão. Então, dessa forma, a gente vê sinagogas pelo mundo sendo atacadas, nós vemos passeatas pró-Palestina aí pelos países ocidentais. Nós vemos até mesmo, eu fiquei chocado essa semana quando vi estabelecimentos na Alemanha, estabelecimentos que pertencem a judeus, com a pichação nesses estabelecimentos da estrela de Davi. Você lembra de quando aconteceu isso? Sim, exatamente, na Segunda Guerra Mundial, durante o nazismo. Acontece que isso é possível, no nosso contexto, acontecer exatamente por conta da relativização. Acontece que a nossa sociedade, a nossa cultura, ela pode relativizar. Mas, querido, Deus, ele não relativiza. Deus, ele trata com absolutos. E para Deus, o justo é justo e o ímpio é ímpio. Nós vamos ver exatamente isso no texto de hoje. Abra sua Bíblia em Daniel, capítulo 6. Esse é um dos textos mais conhecidos da Bíblia. O texto em que Daniel, ele é jogado na cova dos leões. E o que esse texto diz para a gente? Um dos textos mais conhecidos das Escrituras. Nós vemos o destino de duas pessoas. Nós vemos o destino do justo e nós vemos o destino do ímpio. Nós vemos que Deus, ele não relativiza. Nós vemos que o ímpio, ele recebe condenação, mas o justo, salvação. É exatamente isso que nós vamos ver nessa noite. No domingo passado, só para a gente lembrar do que se trata o ímpio, quem que é esse ímpio? Né? No domingo passado, nós vimos que o ímpio, ele tem algumas características bem interessantes. Primeiro, ele é arrogante, ele é prepotente, ele é irreverente, ele rejeita ao verdadeiro Deus,
E ele então coloca coisas no lugar do verdadeiro Deus. E chama essas coisas de Deus. Portanto, ele é idólatra. Então o ímpio, ele é arrogante, ele é irreverente e ele é idólatra. Dessa forma, ele sempre se coloca contra Deus e contra o povo de Deus. O ímpio, ele tem como característica a oposição a Deus, a oposição ao povo de Deus. Nós vemos isso desde o início das Escrituras. Gênesis capítulo 3, quando Adão, ele come o fruto que Deus havia proibido que ele comesse. E aí Deus então vai até Adão e pergunta: onde estás? E aí Adão ele tem que explicar o que está acontecendo. O que Adão fez? Foi a Eva. Mas ele não simplesmente coloca, preste atenção, ele não simplesmente coloca a culpa na Eva. Na verdade, ele coloca a culpa em Deus. O que ele diz? A culpa é da Eva, da mulher, que tu me deste. Então, o pecado, ele cria o ímpio. E o ímpio, ele se coloca contra Deus. E contra o povo de Deus. Logo no capítulo 4, nós vemos, logo na sequência do capítulo 3 de Gênesis, no capítulo 4, nós vemos o primeiro homicídio, fratricídio, em que um irmão mata o outro. Por que matou o outro? Por que Caim matou Abel? Porque Caim era ímpio. E Abel era justo. O ímpio, ele sempre se coloca contra o povo de Deus. Mas hoje nós vamos ver qual é o destino do ímpio e qual é o destino do justo. Vamos começar pelo verso 1 até o verso 9. Aqui a gente vai ver que o ímpio ele conspira contra o justo. Olha só. Pareceu bem a Dario nomear no reino 120 sátrapas para governar todo o reino. E acima deles 3 superiores, dos quais Daniel era um, a fim de que esses sátrapas lhes dessem conta e que o rei não sofresse dano. Então mesmo Daniel se destacou entre esses superiores e sátrapas, porque havia nele um espírito extraordinário e o rei pensava nomeá-lo para governar todo o reino. Enquanto isso, os superiores e os sátrapas procuravam um motivo para acusar Daniel em sua administração do reino, mas não conseguiam encontrar motivo ou falta alguma, porque ele era fiel e não havia nenhum erro nem falta nele. Esses homens disseram: nunca encontraremos motivo algum contra esse Daniel, a menos que o procuremos no que diz respeito à lei do seu Deus. Então, os presidentes e os sátrapas foram juntos ao rei e disseram-lhe assim: ó rei Dario, vive para sempre. Todos os superiores do reino, os prefeitos, os sátrapas, os conselheiros, os governadores, concordaram que o rei deveria baixar um decreto, uma determinação real, de que por um período de 30 dias, todo aquele que lhes fizer uma petição a qualquer Deus, ou a qualquer homem, exceto a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Ó rei, agora emite o decreto e assina o edital, para que não seja mudado conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Em virtude disso, o rei Dario assinou o edital do decreto. Queridos, nós vimos no último versículo do capítulo 5, verso 31, que Dario, o Medo, ele recebeu o reino. Lembra? Babilônia foi vencida naquela noite trágica da festa. Lembra? Domingo passado nós vimos que Deus ele transforma a festa do ímpio em morte. Então, Babilônia foi invadida e o rei, então, Dario, conquistou a Babilônia e aí, então, agora ele vai governar. E aí ele nomeia 120 sátrapas ou governadores
para governar o reino. Acima desses 120, tinha 3. Né? E Daniel estava no meio desses 3. E mais, o rei pensava em colocar Daniel ainda acima desses 3. De acordo com alguns historiadores, Daniel aqui tinha por volta de 80 anos de idade já. Estava velhinho já, né? Já estava pensando na aposentadoria, né? Já estava pensando em encostar os chuteiros dos irmãos aí da cidade, né? Já não estava querendo jamais pensar nas intrigas palacianas, nas situações do reino, mas, como diz o salmista, o justo, ainda na velhice, ele frutifica, ele dá frutos. Né? Então, ele foi reconhecido, o seu trabalho foi reconhecido, e aí então acontece algo. O rei então nomeia entre os 3 e pensa em colocá-lo acima dos 3, então ele seria a segunda pessoa do reino. O ímpio então, ele começa a conspirar contra Daniel. Querido, o ímpio ele é movido pela inveja. Né? Várias vezes nós vemos o relato no livro de Daniel, que Daniel ele tinha um espírito excelente. Ele tinha sabedoria além da média dos sábios, muito além, porque o Senhor estava com ele. Isso gera inveja, né, gente? Isso gera uma certa situação em relação aos ímpios, que ele olha para aquilo lá e ele fala, peraí, por que eu não tenho o que ele tem? Eu quero isso. E aí o que acontece? No verso 4, então os superiores, os sátrapas, eles procuraram um motivo para acusar Daniel em sua administração do reino. O ímpio, ele procura então motivos para acusar o justo. A animosidade ali, queridos, era então a inveja. Mas a ênfase aqui, olha qual que é. Verso 4. Não conseguiam encontrar motivo ou falta alguma, porque ele era fiel. Ele era fiel. Não havia nenhum erro, nem falta nele. A narrativa aqui enfatiza, então, a integridade de Daniel. Parece que isso aqui era um problema. Né? Eles tinham inveja de Daniel, porque Daniel, ele era extremamente excelente no seu trabalho, mas tinha uma outra coisa. Daniel era correto demais. Daniel, ele era fiel demais. Daniel era muito certinho, fazia as coisas de uma maneira muito certinho. E esses caras queriam fazer um jeitinho, gente. Parece aqui que eles queriam dar alguns jeitinhos nos seus negócios, e o fato de Daniel ser íntegro demais poderia estar atrapalhando eles. A inveja contra Daniel é somada, então, ao fato de que aqueles homens, eles serem impedidos de fazerem suas falcatruas pela integridade do homem de Deus, do servo de Deus. Isso me faz pensar que qual de nós poderia passar por um escrutínio como esse também? Não é? Qual de nós também incomoda? Quem de nós incomoda os colegas de trabalho porque é certinho demais? Às vezes a gente se incomoda por outros motivos, né? Porque é chato mesmo. Aí, gente, eu aconselho você a não incomodar por esse motivo. Repense suas atitudes. Não incomode por ser chato. Mas, se você não incomodar porque você é correto nos seus negócios,
isso é graça de Deus na sua vida. Eu sei que a nossa cultura ela tem invertido os valores. É careta, é quadrado, ele quer ser certo demais, querido. Não. Os servos de Deus, eles incomodam sim, porque eles são íntegros. Porque eles são íntegros. Né? Jesus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, no Sermão do Monte, no verso 16, Jesus ele vai dizer: brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então, sim, que a vossa luz incomode. Que a luz, queridos, que emana de Cristo através de nós, ela incomode as pessoas de tal maneira que elas queiram prescrutar a nossa vida. E quando elas prescrutarem a nossa vida, elas veem integridade. Você vive uma vida dupla? Você é uma coisa na sua casa e uma outra coisa na rua? Você é uma coisa na igreja e uma outra coisa lá fora? Esse não é o plano de Deus para a sua vida. É hora de você se arrepender, é hora de você voltar atrás e você viver uma vida íntegra diante de Deus. E isso só é possível através de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Mas o ímpio, então, ele conspira contra o justo de modo a achar motivos para acusá-lo. E aqui é interessante porque à medida que eles fazem isso, eles terminam criando um testemunho involuntário. Ele é íntegro, olha só. Ele é justo. Que chato. Eles criam então esse testemunho involuntário da parte deles. Mas então eles continuam a conspirar contra o justo. Continuam a conspirar. E eles, então, têm uma ideia. Verso 5. Nunca encontraremos motivo algum contra esse Daniel, a menos que a procuremos no que diz respeito à lei do seu Deus. Opa! Vocês não acham isso incrível, gente? Vocês não acham isso incrível? Esse Daniel, ele é tão íntegro, que a gente só vai achar alguma coisa para a gente pegar ele nas coisas de Deus. Será que as pessoas dizem isso a nosso respeito também? Nossa, o João, o Zé, o Flávio, olha, ele é tão íntegro que a gente não vai pegar ele em nada, a não ser nas coisas de Deus. Não sei se no tempo que nós vivemos de relativização, as pessoas conseguiriam dizer isso da gente, né? Mas eles têm essa ideia, então, e eles propõem, então, ao rei uma determinação real de que por um período de 30 dias, todo aquele que fizesse uma petição a qualquer Deus, ou a qualquer homem, exceto a ti, ó rei, então que esse homem seja executado. O rei rapidamente concordou com isso, né? O rei achou aquilo uma lisonja. Interessante. Pedir só para mim? Né? Ótimo. Aqui eu mencionei, né, o rei Sol, Luís XIV. Aqui temos um outro rei Sol, Dario. Né? Não era somente Nabucodonosor, Belsazar, mas todos os ímpios que se colocam, por ser ímpio, se colocam contra Deus, eles são rei Sol. Né? Eles aceitam qualquer lisonja que os coloquem em um pedestal. Ele considerou aquele ato como um voto de lealdade, então ele concordou rapidamente. Queridos, nós precisamos, diante disso, nos lembrar que nós vivemos em um mundo hostil em relação ao povo de Deus. A impiedade conspira contra o povo de Deus.
Isso não deveria ser novidade. A impiedade, ela conspira contra você no seu trabalho. Ela conspira contra você na sua família, na sua escola, na sua faculdade. E ela conspira contra você pelo fato de você ser íntegro. Pelo fato de você não se curvar diante dos deuses falsos da Babilônia. Conspira contra você por você ser fiel ao Deus verdadeiro. Querido, isso não deveria ser novidade para mim e para você. Jesus, ele avisou que isso iria acontecer. Jesus, em Mateus capítulo 10, nós estudamos isso aqui no culto de quarta-feira, no culto de oração. Jesus disse: eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Portanto, sede astutos como as serpentes e sem malícia como as pombas. Cuidado com os homens, pois eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas sinagogas. O mundo se coloca contra Deus e contra o povo de Deus. Pedro, ele avisou que isso iria acontecer. 1 Pedro capítulo 4, verso 12 a 14, já estudamos esse texto aqui na igreja também. Amados, não estranheis a provação que como fogo vos sobrevém, como se vos estivesse acontecendo alguma coisa estranha. Mas alegrai-vos por seres participantes dos sofrimentos de Cristo, para que também vos alegreis e exulteis na revelação da sua glória. Se sois insultados por causa do nome de Cristo, sois abençoados. Pedro avisou a respeito disso. E essa perseguição, queridos, pode ser em forma de zombaria, em forma de cancelamento, isolamento na escola, com os colegas. Pode ser conflitos e problemas no trabalho. Pode ser conflitos até mesmo dentro de casa, entre o marido e a esposa, até mesmo isso. Jesus avisou que isso iria acontecer. Até entre os relacionamentos mais íntimos. Simplesmente, às vezes, simplesmente por sermos considerados estranhos, diferentes. Ah, você quer ser um diferentão? Sim. De uma forma ou de outra, queridos. Nós devemos esperar que sofreremos perseguições. Sofreremos por sermos íntegros, por sermos fiéis ao Senhor. Sofreremos. Mas a despeito disso, vamos ver como é que o justo ele se coloca. Verso 10 até o verso 18. Quando Daniel soube que o edital estava assinado, entrou em casa, no seu quarto, em cima, onde estavam abertas as janelas que davam para o lado de Jerusalém, e como antes costumava fazer 3 vezes ao dia, ajoelhou-se, orou e deu graças diante do seu Deus. Então aqueles homens foram juntos e encontraram Daniel orando, suplicando diante do seu Deus. Assim foram à presença do rei e lhe perguntaram sobre o decreto real. Ó rei, acaso não assinaste um decreto pelo qual, por um período de 30 dias, todo aquele que fizesse uma petição a qualquer deus ou a qualquer homem, exceto a ti, fosse lançado na alcova dos leões? O rei respondeu: certamente o decretei, conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Então responderam ao rei, dizendo-lhe: ó rei, esse Daniel, um dos exilados de Judá, não tem feito caso de ti, nem do decreto que assinaste. Ao contrário, faz a sua oração 3 vezes por dia. Ouvindo a notícia, o rei ficou consternado e resolveu livrar Daniel. E esforçou-se para salvá-lo até o pôr do sol. Então aqueles homens foram juntos ao rei e lhe disseram: ó rei, fica sabendo que é lei dos medos e persas que nenhuma determinação ou decreto que o rei estabelecer pode ser mudado. Então o rei deu ordem e trouxeram Daniel e o lançaram na cova dos leões. O rei disse a Daniel: o teu Deus, a quem serves continuamente, te livrará. Uma pedra foi trazida e posta sobre a boca da cova,
E o rei a selou com o seu anel e com o anel dos seus nobres, para que nada fosse mudado com respeito a Daniel. Depois o rei se dirigiu ao seu palácio e passou a noite em jejum. E não foram trazidos à sua presença instrumentos de música, e o rei perdeu o sono. O justo se mantém fiel e espera pelo livramento do Senhor. Como proceder diante de perseguições? Como proceder diante de sofrimentos e de aflições que nos sobrevêm por conta de nossa fé no Senhor Jesus Cristo? O justo se mantém fiel e espera pelo livramento do Senhor. É interessante o verso 10, queridos. Diante do edital, o que Daniel fez? Se escabelou. Saiu correndo. Comprou a primeira passagem para bem distante da Babilônia. Não. É interessante. Ele entra na sua casa, no seu quarto. Diz aqui na parte de cima. Lá estavam abertas as janelas que davam para o lado de Jerusalém. E como antes costumava fazer, orando 3 vezes ao dia, ele se ajoelhou, orou e deu graças diante do seu Deus. Queridos, isso é incrível. Isso é fantástico. Diante da má notícia, Daniel orou. Daniel orou. Em primeiro lugar, ele não começa a orar. Diante da má notícia, não diz aqui, Daniel, que fazia 5 anos que não ia na igreja, e que estava super bem lá na corte da Babilônia, nem lembrava mais lá da PIB, nem lembrava mais lá dos irmãos lá que se reuniam. Ah, agora ele resolveu orar. Tem gente que é assim, né? Tá tudo bem, tá tudo tranquilo, tá tudo jóia, tudo certo na sua vida, mas aí o negócio começa a apertar. Vem uma enfermidade, vem uma situação financeira, aí ele começa a lembrar, não, agora eu vou orar. Aí vem para a reunião de oração de quarta-feira, terça-feira já está aqui no PG dos homens, na segunda-feira mesmo, já está na casa do pastor Nelson lá, o pastor Nelson está lá na folga, querendo dormir, e ele está lá, pastor, vim aqui para orar. Vim aqui para orar. Né? É o cara mais crente do mundo, tem gente que é assim, Daniel não. Ele costumava orar, e diante da má notícia, o que ele fez? Continuou a orar. Continuou a orar. Ele continuou o seu relacionamento com Deus. O que você faz diante de má notícia? Como você procede diante de uma má notícia? Como você tem reagido, querido, diante de más notícias na sua vida? Se você ainda não recebeu, presta atenção, não é mau agouro. É só constatação da realidade. Se você ainda não recebeu uma má notícia, você vai receber. Faz parte da realidade humana. A questão é como reagimos diante dessa má notícia. Como reagimos? Daniel, ele continuou em relacionamento com o seu Deus. E aqui diz o texto que é extremamente interessante, diante de uma notícia, a gente ora. Normalmente a gente não ora, mas diante de uma notícia, às vezes a gente ora, e ora reclamando. É ou não é? Sou eu? Sou eu? Tá bom, vai, só eu. Mas aqui diz que ele se ajoelhou, orou e deu graças. Ele deu graças. Você não acha isso incrível? Ele se colocou diante de Deus em gratidão. Queridos, quanto de nosso tempo e energia nós gastamos reclamando de tudo e de todos, reclamando das circunstâncias das nossas vidas, pedindo que as coisas fossem diferentes. Ah, eu seria feliz se eu tivesse um marido diferente. Ah, como eu seria feliz se a minha esposa ela começasse a fazer um bolo de chocolate. Ela não consegue. Como eu seria feliz
e etc. Se eu morasse bem longe da minha sogra. Nós gastamos tempo demais e energia demais reclamando das circunstâncias da nossa vida. Acontece que, quando nós entendemos a soberania de Deus, o governo de Deus sobre toda a terra e sobre inclusive as nossas vidas, Jesus Cristo disse: nenhum fio das vossas cabeças cai que não seja permissão de Deus. Viu, João? Deus permitiu tudo. Quando nós entendemos isso, queridos, então nós confiamos no Senhor. Confiamos as nossas vidas nas mãos do Deus que é soberano, que é bondoso. E aí nós damos graças. Nós agradecemos. Não é uma gratidão cínica, do tipo, podia ser pior. Tudo bem, obrigado, Deus. Isso é cinismo. Isso não é gratidão. Essa gratidão é uma gratidão que vem de um coração que sabe quem é o Deus que nós servimos. E que sabe que tudo está nas suas mãos. E aí sim nós agradecemos. Daniel, então, ele se coloca diante de Deus, de joelhos, diante da má notícia, e ele se mantém fiel. Interessante porque Daniel, ele poderia relativizar. É só uma oração, e só 30 dias. Senhor, eu vou tirar umas férias, tá? Desculpa. Ou então, não, eu vou fazer uma oração silenciosa. Sabe aquela oração que a gente nem fecha o olho? Deus entende o meu coração. Daniel podia ter feito isso, gente. Ele podia ter disfarçado. Ele poderia ter disfarçado a sua fé. Era só 30 dias, passava rápido. Mas ele estaria relativizando. E quantas vezes a gente faz isso? Relativiza. Diante de situações que somos pressionados, a gente relativiza. Queridos, nós vivemos um tempo parecido com Daniel. Nós somos pressionados pela nossa cultura. Nós somos pressionados pelos ditames da nossa época. E o que a gente faz? A gente relativiza a nossa fé? Daniel não. Ele se manteve fiel. Agora, por que ele se manteve fiel? Porque ele creu. Ele creu na palavra de Deus. E por que eu estou dizendo isso? O verso 10 diz isso. Onde, Nelson, você está vendo isso? Perceba aqui, gente, os detalhes. Ele se coloca na janela, na parte de cima, onde a janela estava aberta. Quer dizer que Daniel foi suicida? Ele podia ter fechado a janela. Mas ele fez questão de fazer isso com a janela aberta. Por quê? Olha lá. Janelas que davam para o lado de Jerusalém. Como antes costumava fazer. O que isso tem a ver? Por que Daniel faz questão de orar voltado para Jerusalém? Abra sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 8. Verso 46. Nessa ocasião, séculos antes de Daniel, Salomão estava inaugurando o templo. E Salomão, ele faz uma oração. Aqui está a oração de Salomão. Olha a oração de Salomão, gente. Verso 46. 1 Reis, capítulo 8, verso 46. Quando pecarem contra ti, pecarem quem? O povo de Israel.
pois não há homem que não peque, e tu te indignares contra eles, e os entregares ao inimigo, de modo que os levem em cativeiro para a terra inimiga, distante ou próxima. O que estava acontecendo com Daniel, gente? Exatamente isso. O povo de Israel pecou, Deus se indignou contra Israel e os levou cativos para uma terra distante. Agora olha o verso 47. Se na terra onde forem levados em cativeiro, caírem em si e se converterem, e na terra do seu cativeiro te suplicarem dizendo, pecamos, nos desviamos e agimos com maldade. Verso 48, se voltarem a ti de todo o coração, de toda a alma, na terra de seus inimigos, que os tenham levado em cativeiro, e orarem a ti, voltados para onde? Que terra? Jerusalém. Por que Daniel estava orando para Jerusalém? Porque ele creu na palavra de Deus. Se vocês orarem voltados para a sua terra, que deste aos seus pais, para a cidade que escolheste, para o templo que edifiquei ao teu nome, ouve do céu, lugar da tua habitação, a sua oração e a sua súplica, e defende a sua causa. Perdoa o teu povo que pecar contra ti, perdoa todas as transgressões que tiverem cometido contra ti, e que eles alcancem misericórdia da parte dos que os levarem cativos, para que se compadeçam deles. Agora abra sua Bíblia em Daniel capítulo 9. É exatamente essa a oração de Daniel. A oração de Daniel era a oração de confissão. Verso 2. Eu entendi pelos livros, segundo o que o Senhor havia falado ao profeta Jeremias, que as desolações de Jerusalém durariam 70 anos. Então voltei o rosto ao Senhor Deus para buscá-lo com oração e súplicas, com jejum, com pano de saco e cinzas. Orei ao Senhor meu Deus e confessando, disse ao Senhor Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos, pecamos e praticamos o mal. Querido, o que Daniel está fazendo no capítulo 6, no verso 10, ele ouve o edital, ele lembra da palavra de Deus, ele crê na palavra de Deus, ele confessa o seu pecado, o pecado do seu povo. Quando ele ora voltado para Jerusalém, ele mostra que ele creu na palavra do Senhor. Queridos, não é exatamente isso que acontece com a gente? Quando a palavra de Deus ela nos é pregada e nós cremos, nós confessamos o nosso pecado, a nossa vida não continua a mesma. A nossa vida muda. A gente crê na palavra de Deus e aí a primeira coisa que acontece é nós nos entendemos pecadores. Se você vem na igreja dia após dia, domingo após domingo, e você continua se achando digno de estar diante de Deus, você continua se achando, não, eu sou um cara legal, eu sou um joia, olha como eu estou buscando a Deus. Meu caro, você não entendeu o Evangelho. Você não entendeu a palavra de Deus, porque a primeira coisa que acontece com aqueles que creem na palavra de Deus é dizer, miserável homem que sou, como eu sou pecador diante desse Deus que é totalmente santo. Essa é a experiência de todos os homens que se prostraram diante da cruz do Senhor Jesus Cristo. E aí, diante então da crença na graça e misericórdia de Deus, nós somos perdoados. Diante da crença na obra do sacrifício do Senhor Jesus Cristo, nós somos então perdoados. Daniel se prostrou diante da má notícia, porque ele creu na palavra de Deus. Agora, os ímpios, eles então acham nisso uma ocasião e vão diante do rei, acusam Daniel, e o rei então, ele tenta de alguma forma salvar Daniel, porque ele havia visto a integridade de Daniel e o valor de Daniel, mas a lei dos medos e persas dizia que eles não podiam
O rei, uma vez decretando, ele não podia voltar atrás. Então o rei termina lançando Daniel na cova dos leões. Verso 16. É interessante o que o rei diz. O teu Deus a quem serves continuamente te livrará. Essa é mais uma declaração de mais um soberano da nação mais poderosa do mundo. É mais uma declaração de incompetência. Lembra de Nabucodonosor? Todos os sábios do reino não conseguiam decifrar o sonho. Ah, tem alguém que consegue, Daniel. Lembra dos amigos de Daniel na fornalha? Quem poderá livrá-los da minha mão? E eles então saem ilesos da fornalha. Deus vai mostrando para a Babilônia a sua incompetência, a sua incapacidade. Aqui, o rei que podia tudo, podia decretar e acontecer, agora ele está diante do dilema. Eu não consigo, Daniel. Quem sabe o teu Deus, ele consiga. E Deus vai mostrar que sim, ele consegue. Ele pode. Ele pode todas as coisas. Então o rei, ele manda Daniel ser lançado na cova, e essa cova então é selada. E o rei então, ele passa a noite. E parece que o rei se converte, né? Porque ele tem jejum aqui, ele faz jejum. Ele faz jejum, ele não consegue dormir. São trazidos na presença dele instrumentos de música, mas ele não consegue aproveitar nada. Daniel, queridos, estava na cova dos leões. Eu fico pensando, peraí, mas Daniel não era íntegro? Ele não era um servo de Deus? Ele não tinha fé? Então, ele seria sempre próspero, nunca teria problema nenhum na vida e não passaria por isso. Certo? Bem, essa é a teologia que muitas igrejas têm pregado por aí. A teologia da prosperidade. Errado. Deus nunca prometeu que nós não passaríamos por problemas. Deus nunca prometeu que não passaríamos por dificuldades. Nunca prometeu isso. Isso é mentira de muitas igrejas que têm pregado por aí. Cuidado. Deus sim poderia ter livrado Daniel da cova dos leões. Mas Deus não quis. Sabe por quê? Porque Deus está mais interessado na sua glória do que no nosso conforto. Deus está muito mais interessado em que você cresça na fé, amadureça na fé, e com isso o nome dele seja glorificado, do que no seu bem-estar, querido. No bem-estar imediato. Às vezes a gente passa por aquelas situações que a gente descabela, a gente desespera, e a gente se pergunta, cadê Deus? Deus está onde ele sempre esteve, assentado no seu alto e sublime trono, controlando todas as coisas. Acontece que ele envia, ele não só permite, ele envia situações específicas da nossa vida para que a gente cresça na fé. 1 Pedro, capítulo 1, versos 6 e 7. Nisso exultais, ainda que agora sejais necessariamente afligidos por várias provações por um pouco de tempo, para que a comprovação da vossa fé, mais preciosa do que o ouro que perece, embora provado pelo fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Olha, o ouro provado pelo fogo, ele reluz. Quando nós somos provados pelo fogo, aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo glorificam o Senhor Jesus. Então é por isso que Deus, ele envia certas situações da minha vida e na sua vida, meu querido. Mas tem algo a mais.
Veja o verso 19 até o verso 28. Deus não deixa Daniel lá na cova. Vamos ver. Ao romper do dia, o rei se levantou e foi depressa à cova dos leões. Quando chegou à cova, chamou por Daniel com voz triste. E disse o rei a Daniel: ó Daniel, servo do Deus vivo, acaso o teu Deus, a quem serves continuamente, pode livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. E eles não me fizeram mal algum, porque foi achada inocência em mim diante dele. E também diante de ti não cometi delito algum, ó rei. Então o rei se alegrou muito e mandou tirar Daniel da cova. Assim Daniel foi tirado da cova e não acharam ferimento algum nele, porque havia confiado em seu Deus. E por ordem do rei, os homens que haviam acusado Daniel foram trazidos e lançados na cova dos leões juntamente com seus filhos e suas mulheres. E antes de chegarem ao fundo da cova, os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam todos os ossos. Então o rei Dario escreveu a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra: paz vos seja multiplicada. Promulgo um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam diante do Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino nunca será destruído, o seu domínio durará para sempre. Ele livra e salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou Daniel do poder dos leões. Esse Daniel prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, o persa. Deus condena o ímpio e salva o justo. Deus condena o ímpio e salva o justo. Você precisa prestar atenção nos contrastes aqui. Eles são fabulosos. Me permita mostrar para você. Primeiro contraste: a noite do rei contrastado com a noite de Daniel. A noite do rei no palácio, com toda a riqueza que um palácio pode dar, com todos os recursos de conforto que um palácio pode dar a alguém. Diz o texto: o rei perdeu o sono, não conseguiu comer, não conseguiu beber, estava completamente perturbado. E a noite de Daniel? Verso 21 e 22. Ó rei, o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, e eles não me fizeram mal algum. A noite do rei foi uma noite sem paz no palácio. A noite de Daniel foi uma noite com paz na cova dos leões. Você não acha isso incrível? Porque ele estava na companhia do Deus vivo. Porque o Deus vivo estava lá com ele, na cova dos leões. Queridos, Deus ele não nos livra da cova, mas ele está conosco lá na cova. Ele está conosco. E isso nos dá paz, isso nos dá tranquilidade, isso nos dá segurança. Que incrível contraste entre a noite do rei e a noite de Daniel. Eu posso ver Daniel lá na cova, talvez deitado na barriga de um leão, fazendo um cafunézinho assim, na barba do leão, em paz. Porque Deus estava com ele. Querido, a grande questão nas nossas vidas não é as circunstâncias, não é o quanto nós temos, não é a nossa conta bancária, não é onde moramos, o que temos ou deixamos de ter. Queridos, a grande questão da nossa vida é se temos comunhão com Deus vivo. Se Deus está conosco, essa é a grande questão. Porque se Deus está conosco, nós podemos estar na cova dos leões e nós estaremos em paz. Nós estaremos em paz. Um outro contraste: o destino de Daniel e o destino do ímpio.
Daniel ele foi tirado da cova dos leões ileso. E olha o verso 23. Finalzinho do verso 23 explica por que havia confiado em seu Deus. Ele creu e ele foi tirado ileso porque confiou. Em Hebreus capítulo 11, no verso 33, diz que por meio da fé, e ele vai citar uma série de pessoas, e um deles vai dizer, fecharam a boca de leões. Esse foi Daniel. Ele creu no Senhor. Por causa disso, então, ele prosperou. Olha o verso 28, final, último verso do capítulo 6 de Daniel. Ele prosperou no reinado de Dario, no reinado de Ciro Persa. E agora, os ímpios. O que acontece com os ímpios? Verso 24. Por ordem do rei, os homens que haviam acusado Daniel foram trazidos, lançados na cova, eles, seus filhos e suas mulheres. E antes de chegarem ao fundo da cova, eles já haviam sido devorados pelos leões. Preste bem atenção. Essa história significa que todos em todos os lugares serão salvos de perigos de morte se confiarem em Deus. Isso quer dizer, então, que eu posso ser preso por bandidos e posso confiar em Deus e nada de mal vai me acontecer? Não vai nessa não. Não vai nessa teologia não. Senão você vai se dar mal. É claro que não. Muitos, ao longo da história, eles morreram, comidos por leões. Mateus esteve no Coliseu em Roma, e o Coliseu, como eu já mencionei aqui, é um monumento, ainda na nossa época, da perseguição contra os cristãos, um monumento de morte. Para a gente lembrar, cristãos foram mortos ali naquela arena, por leões. Eles não foram salvos como Daniel foi. Então, se não é isso, o que essa história aqui está contando para a gente? Em primeiro lugar, isso nos leva a considerar como Jesus cumpre Daniel 6. Daniel 6 aponta para o nosso Senhor Jesus Cristo. Como? Jesus também foi acusado falsamente. Não se coloque no lugar de Daniel. Daniel está apontando para Jesus. Jesus, ele sim, era o justo. É o justo. Ele sim foi acusado. Ele sim teve um escrutínio total da sua vida. E ele sim foi considerado totalmente inocente. Pôncio Pilatos disse, eu não vejo culpa nenhuma nesse homem. Daniel aponta para Jesus. Como Daniel, Jesus ele foi condenado à morte. E como Daniel, o corpo de Jesus também foi posto numa cova. E é interessante porque na cova dos leões é fechado com uma pedra e naquela pedra tem um selo real. Jesus foi colocado também naquela sepultura e também tinha um selo real. Acontece que as diferenças começam daí. Daniel, ele não experimentou a morte, porque Deus estava com ele. Mas Jesus experimentou. Sabe por quê? Porque Deus o abandonou. E sabe por que Deus o abandonou? Por causa do meu pecado. Por causa do seu pecado. Porque Jesus era o Cordeiro de Deus carregando o nosso pecado.
Jesus na cruz, ele brada em alta voz: Deus meu, por que me abandonaste? Por causa do meu e do seu pecado. Por causa do nosso pecado houve a separação do inseparável, a separação entre o Pai e o Filho de Deus. Daniel foi livre da morte. Jesus, ele enfrentou a morte por minha causa e por sua causa. Porque o Pai o abandonou. Ele pagou pelo nosso pecado. Daniel não pagou pelo pecado de ninguém. Ele foi livre, ele foi liberto. Mas Jesus, ele morreu para pagar pelo nosso pecado. Seu corpo ele foi deixado na tumba 3 dias antes do anjo aparecer para remover a pedra. Por causa do meu pecado. Acontece que esse ato de Cristo, ele é um prenúncio do que está por acontecer, querido. Porque através desse ato de Cristo, o juízo que os ímpios experimentaram, lá na história de Daniel, ele vai se revelar na sua expressão mais real. Aqui mais uma vez estamos diante da história de Daniel. O justo, ele é salvo da cova, ileso e prospera. O que isso significa? Eu e você, nós somos considerados justos, não porque somos bonzinhos, mas porque o justo morreu por nós. E quando nós confiamos no justo, Cristo Jesus, então, quando Deus olha para nós, ele diz: esse aqui é justo, porque ele vê o sangue de Cristo. Então, quando ele vê o sangue de Cristo nas nossas vidas, então nós somos salvos da ira do Deus justo. E nós temos a redenção dos nossos pecados. E vivemos eternamente na glória do Rei Jesus. Mas o ímpio, aquele que arrogantemente rejeitou a Cristo, aquele que na sua vida ele rejeitou o perdão de Jesus, aquele que confiou em seu próprio mérito, aquele que confiou no seu próprio coração, no seu próprio caráter, este que rejeita a Cristo, teoricamente ou na prática, no dia a dia, este vai receber a condenação eterna. Assim como aqueles ímpios receberam, sendo eles lançados na cova dos leões. Quando o nosso rei voltar, eles vão receber também a justa condenação. Querido, a história de Daniel na cova dos leões é um chamado para a fé. É um chamado para a confiança. Não a confiança para conquistarmos coisas nessa vida, mas a confiança na vitória do nosso Rei Jesus Cristo contra o pecado. É um convite à confiança nos méritos de Cristo para o perdão dos nossos pecados. E aí, sim, seremos salvos da ira do justo e bom Deus. O texto ele termina com um último contraste, verso 25 a 27. O rei que no início ele buscou sua própria exaltação, agora ele exalta o verdadeiro Deus. O rei exalta Deus, e aqui é muito interessante, eu fico imaginando o povo de Israel lendo esse relato naquela época. O povo de Israel no exílio, lendo esse relato. Imagina o impacto do povo de Israel. 2 homens, Nabucodonosor e Dario, homens orgulhosos, arrogantes, agora prostrados diante do verdadeiro Deus, dizendo: orem,
Adorem ao Deus de Daniel. Queridos, isso é encorajamento para nós também. Saiba, haverá o dia em que todo olho verá o nosso rei e se ajoelhará diante dele. Todo joelho se dobrará. É como se aqui a palavra de Deus dissesse para cada um dos israelitas: confiem, vocês estão exilados, mas saibam, o vosso Deus, Ele governa e Ele é soberano sobre tudo. Queridos, isso é um encorajamento para nós. De alguma forma, nós também estamos no exílio. Nós também estamos peregrinando. Aqui também não é o nosso lugar. Aqui não é a nossa terra. Saiba que vai chegar o dia em que todo joelho se dobrará diante do Rei, do grande e justo Rei, o Senhor Jesus Cristo. Então confie no Senhor. Confie sabendo que o ímpio vai receber condenação e o justo salvação. E o justo salvação. Confie na soberania do Senhor, no governo de Deus na sua vida. Seja no trabalho, seja na família, confie no Senhor. Você vai voltar agora para casa, você vai voltar diante dos desafios que você está enfrentando. Meu caro, saiba, Deus, Ele é soberano. Confia nele. Somente entrega a tua vida para Ele. Confia entregando somente o teu coração e a tua vida aos cuidados do soberano Rei Jesus Cristo. Deixa com Ele o resto. Deixa com Ele o cuidado da tua vida. Ele virá. Ele virá. Mantenha-se fiel ao Senhor. Vamos orar.